Amém, amém. Glórias a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já cumprimentar a cada um de vocês com a santa e gloriosa paz do nosso Mestre amado Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez eu já venho dizendo, sejai-vos muito bem-vindos, cada um de vocês. Inscritos e não inscritos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, neste canal que é nosso, o canal Revelando a Verdade, e a verdade é da Palavra de Deus. Eu quero fazer um convite a você que se deparou com este vídeo, não saia não, Deus tem algo tremendo para revelar para você, Deus tem algo lindo e maravilhoso para lhe mostrar, para lhe revelar. E isto é para que você venha saber caminhar no seu dia a dia e caminhar na verdade, na luz da verdade, que é a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso, iniciando dessa forma? Primeiramente, para que a sua atenção seja chamada, para que você firme nesse vídeo, não saia de maneira nenhuma, vá até o final, seja insistente, persistente, perseverante, que eu sei que no final deste vídeo, Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai lhe revelar algo de tremenda importância que vai mudar a sua vida, no seu lar, na sua família, nos seus negócios, em tudo. Então, seja persistente, vá até o final. Você que já é inscrito, meu muito obrigado em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cada dia mais vos abençoe ricamente. Você que ainda não é inscrito, muito obrigado por estar aqui presente, por estar aí assistindo e estudando a palavra de Deus, que Deus vos abençoe ricamente e poderosamente. Por que eu estou dizendo isso, que Deus vai lhe revelar algo de tremenda importância? Primeiramente, porque Deus quer nos orientar. Primeiramente, porque Deus, que é um Deus de amor, um Pai amoroso, quer que os teus filhos ande na luz, ande na verdade, que saibam a verdade, para que assim possa fugir do erro, sair das trevas e vir para a luz. E dentro do contexto desse estudo que vamos fazer hoje, Deus quer dizer algo importante para você, o quanto é importante você entender as Sagradas Escrituras, o quanto é importante você, mais do que ser um leitor, ser um estudante, ser um praticante da Santa Palavra de Deus. Sabe por que isso? Porque Jesus nos disse algo, e este algo está aí entre nossos meios hoje acontecendo, que são os falsos cristos, os falsos profetas. Conforme diz ele aqui em Mateus 24:5, está escrito assim, olha, o próprio Mestre amado Jesus Cristo diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Então, hoje aí tem um tal de Henri Cristo, né, dizendo que ele é o Cristo, e muitos seguidores que ele tem acreditam no que ele fala. Quando nós vamos para Mateus 24, no verso 24 também, diz assim a palavra do Senhor, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Qual é o tema hoje, então, para que você entenda o porquê dessa leitura? Que Jesus disse que muitos falsos cristos se levantariam, falsos profetas, que eles fariam tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até mesmo os escolhidos, que na verdade fariam até cair fogo do céu. E tem mais, o Senhor disse que os demônios, eles se transfiguram em anjo de luz e o próprio Satanás em ministro de justiça. Porque a palavra de Deus, ela está sendo, de uma certa forma, dia após dia, sendo esquecida pela humanidade. Ah, mas falou heresia, irmão. Não, não falei. Leitores da Bíblia tem demais. Estudantes da Bíblia tem demais. Entendedores da palavra de Deus é que tem de menos. E praticante da palavra de Deus tem menos ainda. Tá? Por que eu quero dizer, por que eu estou falando isso para você? Nós vamos entrar num tema hoje o seguinte: a palavra e as escrituras. Este é o tema, é o estudo que hoje nós vamos fazer juntos, eu, você. Por isso que eu te pedi, fica aí até o final, tá? Você que é inscrito, você que ainda não é, você que não é inscrito, ao término desse estudo, se o Espírito Santo de Deus falar com você,
e você sentir no teu coração o desejo de fazer parte dessa família, deste canal Revelando a Verdade, em nome de Jesus, sejai-vos muito bem-vindo. Vai aí, escreve, ativa o sininho, deixa seu joinha se você gostou ou não gostou, deixa seu comentário, fica à vontade, não tem problema, você é livre, você é meu irmão, você é minha irmã, um filho, uma filha, um servo, uma serva do Senhor. Então, fica até o final, persista, insista, e Deus vai te falar tremendamente ao teu coração. Então o tema hoje é a palavra e as escrituras. Tem diferença? De uma certa forma tem. E eu vou explicar, para a honra e glória de Jesus Cristo, sobre a direção do Espírito Santo no amor do Deus vivo, para que você entenda que por mais que tenha alguma diferença, ambas estão ligadas, unidas, juntos. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é a palavra? Se nós formos aqui para João capítulo 1, versículo 1 a seguir, está escrito assim, deixa eu pegar minha palavra aqui, João capítulo 1, versículo 1 a seguir, está escrito assim: no princípio, talvez na sua Bíblia, desde já eu quero explicar, tá? Talvez na sua Bíblia, se for a João Ferreira de Almeida, por exemplo, atualizada ou corrigida, está escrito no princípio era o verbo. Mas a palavra verbo significa palavra. Verbo é palavra. Então eu estou lendo numa Bíblia chamada VFL, que é versão fácil de ler. Gosto muito dessa Bíblia. Está escrito assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ponto. Vamos parar aqui. João capítulo 1, versículo 1. Então, o que é a palavra? A palavra, no princípio, ela estava com Deus, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando você vai para o versículo 14 de João capítulo 1, está escrito assim: e a palavra se tornou um ser vivo. Bíblia VFL, versão fácil de ler. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. A palavra estava cheia de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória que pertence somente ao único Filho de Deus. Na João Ferreira de Almeida, eu vou fazer questão de ler na Bíblia João Ferreira de Almeida para que você entenda. João capítulo 1, versículo de número 1. Entre a diferença da palavra verbo e palavra, não há diferença porque verbo significa palavra. Aqui na João Ferreira de Almeida, João capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, olha: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Certo? E em João, no versículo 14 está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que é a palavra? A palavra é Deus. Porque aqui dentro testifica de Deus. A palavra, acima de tudo, ela é o testificante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra João 5,39? Jesus fala: examinai as Escrituras, porque vocês cuidarão ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Além dela ser chamada na Bíblia como Deus, a palavra é Deus, ela é aquilo que testifica de Deus, testifica de Jesus e do Espírito Santo. Então, continuando aqui, no versículo 2, João capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. Verso 3, por meio dele tudo que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito por ele. Então, vamos mais uma vez aqui fazer reconsultar. O que é a palavra? João capítulo 1, versículo 1. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha aqui. Onde é que você, que nós
devemos buscar a verdade? Você sabe? É claro que é aqui, é na palavra de Deus. E por isso eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 24, versículo de número 27. Lucas 24, 27. Está escrito assim a palavra de Deus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Onde eu devo buscar a verdade? Em toda a Bíblia. Desde a lei, desde os profetas, desde os evangelhos, as cartas, ou seja, os livros históricos, os poéticos, os proféticos, os evangelhos e as cartas. A verdade está contida em toda a palavra de Deus. Você quer conhecer a verdade e por ela ser liberto? Estude, examine, esquadrinhe a palavra de Deus. Ela é a verdade. Ela é o que vai te conduzir à vida eterna. Ela é que vai testificar para você do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela vai testificar para você do Cristo Jesus que por nós morreu na cruz. Não deixe qualquer pregação, qualquer ensino entrar na sua mente e no seu coraçãozinho. Por quê? Porque Cristo nos alertou de falsos profetas, de falsos cristos. Pessoas que a maioria delas, infelizmente, acham que estão certas. Porque assim aprendeu e assim repassa o que aprendeu. Isso é um erro tremendo no nosso mundo, porque, meus queridos, quem é o pai da mentira? João 8,44 fala que é o diabo. E todo aquele que prega a Bíblia de maneira errada, todo aquele que ensina a Bíblia de maneira errada, está mentindo, porque a Bíblia é a verdade. Jesus disse lá em João 17,17, orando ao Pai, para que Deus nos santificasse na verdade, que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E se a pessoa está ensinando a Bíblia errada, ela está se tornando filha ou filho do diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Quem é que quer que você entenda as escrituras erradas, senão Satanás? Por que ele quer que você entenda errado? Para tirar de você a vida eterna, para tirar de você a graça de Cristo, para tirar de você o perdão de Deus, para tirar de você a salvação. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Por que que a palavra de Deus é tão importante para nós? Você acha que a palavra de Deus é meramente simples escrituras? Claro que não. Claro que não. Primeiramente, a palavra de Deus é milhões e milhões e milhões de vezes superior a um pão que alimenta o nosso corpo físico. Lembra de Mateus 4, verso 4? Nem só de pão viverá o homem, mas é de toda, de capa a capa, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até que ponto eu posso confiar na palavra de Deus? Até que ponto eu posso confiar? Bom, se eu for para 2 Timóteo 3,16, eu vou confiar pelo que esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, deixou escrito para nós aqui, ó. Não só o apóstolo Paulo, como também o grande apóstolo Pedro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela não é palavra simples. Ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada. Inspirada por quem? Pelo Espírito Santo que inspirou os profetas, os escritores e autores. E ela serve para quê? Para nos instruir, corrigir, para nos orientar. Para quê?
para o que está escrito em 2 Timóteo 3,17, para que nós, seres humanos, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Porque é através da palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus, que você vai aprender a praticar o que é bom, o que é certo, o que é agradável ao Senhor e o que vai fazer bem para você no vindouro. Porque é através das suas boas obras, que é através da sua obediência, mediante a luz da palavra de Deus, que você vai herdar a vida eterna, a salvação prometida por Ele. Quando nós vamos aqui, eu vou te fazer outra pergunta, de acordo com a luz. Eu te fiz a pergunta, o que é a palavra? João capítulo 1, versículo 1 já diz para você que a palavra é Deus, é Jesus. Quem é que se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. Então João capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 fala bem claro que a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, Deus, Jesus, o Espírito Santo, o próprio Jesus se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Deus. Aqui dentro está a minha, a sua salvação. Aqui dentro está o meu, o teu perdão. Aqui dentro está a instrução para o caminho único da verdade e da vida eterna. E as escrituras? O que é a escritura? Bom, vamos para a seguinte resposta. O que é as escrituras? O nome do tema não é esse? A palavra e a escritura? A palavra e as escrituras, digamos assim. Mais uma vez, vou voltar em João 5,39. Jesus Cristo deixou bem claro que as escrituras é o testificante. É aquele que testifica, é ela que testifica de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, principalmente de Jesus, mas aquilo que nos testifica de Jesus, automaticamente nos testifica de Deus e do Espírito Santo, que é um grupo de verdade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é a verdade absoluta. Então, em João 5,39, mais uma vez eu repito, está escrito: examinai as escrituras, porque vós cuidarás ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. De mim quem? De Jesus. Jesus falou isso. Então, se ela testifica de Jesus, se 2 Timóteo 3,16 fala que toda ela é inspirada, que ela é proveitosa para ensinar, corrigir, redaguir e instruir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que a palavra de Deus é? A palavra de Deus é o pão espiritual para o ser humano. Por isso, em Mateus 4,4, Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, eu vou te fazer uma pergunta simples, meu querido. Vou fazer uma pergunta simples para você, meu irmão. Para você, minha irmã. A palavra de Deus, ela é confiável? Eu posso confiar no que está escrito na palavra de Deus? Eu quero ler com você Salmos, capítulo de número 12. Salmos está aqui logo depois de... Deixa eu achar aqui, logo depois de Jó. Salmo capítulo 12, versículo de número 6. Preste muita atenção o que é a palavra de Deus. Primeiramente, João capítulo 1, versículo 1 já fala que ela é Deus. E que esse Deus se fez carne e habitou entre nós. E qual é mais o conteúdo da palavra de Deus? Salmo capítulo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em fornalha de barro e purificada 7 vezes. A palavra de Deus é confiável, meu querido? Claro. O que ela diz sim, você faz. O que ela diz não, você não faz. E isso não importa a época, do que foi escrito no passado ou que foi escrito no presente, do que foi escrito no Antigo ou do que foi escrito no Novo Testamento. Ela é pura, ela é como purificada 7 vezes no forno de barro. É o que está escrito aqui no Salmos 12, versículo 6, que as palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes.
Qual é o conforto de obedecer a palavra de Deus? O conforto de saber que você está praticando o que Deus quer. O conforto de saber que você tem um Pai Celestial que cuida de você. O conforto de saber que você está obedecendo a Jesus, o que morreu por mim e por você. O conforto de saber que você está dando ouvido ao Espírito Santo que veio testificar de Jesus Cristo para nós mediante a luz da palavra de Deus. Porque foi o Espírito Santo que inspirou cada escritor deste livro. Foi o Espírito Santo que inspirou cada palavra escrita neste livro. Por isso está escrito que ela é divinamente inspirada, que ela é toda ela é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir o homem para que esse venha a ser perfeitamente instruído na justiça para praticar as boas obras. A palavra de Deus, ela pode ser mudada? Não pode, mas o que estão mudando não é brincadeira. Por isso que eu posso dizer para você que ela está sendo mudada, pelo que Jesus disse em Mateus 24:5, em Mateus 24, verso 24. A palavra de Deus está sendo mudada, alterada por homens que estão dando glórias a Satanás, homens que se passam por falsos cristos e falsos profetas, que se passa não, que se tornaram falsos profetas. Eles querem passar a imagem de profetas verdadeiros, eles querem passar a imagem de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles querem passar a imagem de homens e mulheres totalmente ungidos, mas estão mudando o que está escrito na palavra de Deus. Vão pagar um preço, tanto eles como aqueles que derem ouvido a eles. Então a palavra de Deus ela pode ser mudada? É fácil. Deuteronômio 4:2. O que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2? Nada acrescentes à palavra que eu vos mando, e nem diminuireis dela nada. Então não é para me mudar a palavra de Deus. Não é para me tirar, não é para me diminuir, não é para me alterar a palavra de Deus. O que está escrito nela é para ser aceito como está escrito. O que nela está revelado é para ser aceito, recebido como está revelado. Provérbios capítulo 30, versículo 5 e também versículo 6, está escrito até o que concorda com Salmos 12, verso 6. Salmo 12, verso 6 fala que a palavra de Deus são palavras puras, purificadas como a prata 7 vezes. E Provérbios 30, versículo 5 e 6 está escrito assim, olha, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes à palavra de Deus, para que não sejais repreendidos e achados mentirosos. Então, o homem não tem direito de mudar a palavra de Deus. Quem está fazendo com que a palavra de Deus seja mudada é o próprio Satanás, usando pessoas que não examinam como se deve examinar, por pessoas que o inimigo tem usado, que a palavra de Deus está sendo torcida e levando milhões e milhões de pessoas a praticar o erro contra o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz um sim, eles dizem um não. A palavra de Deus diz um não, eles dizem um sim. O que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19? Apocalipse 22, versículo 18 e 19 está escrito assim, olha, eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Está falando do livro do Apocalipse? Não, deste livro. Nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra é divinamente inspirada, toda. Ela está no coletivo, ela está no abrangir de um conteúdo total, de Gênesis até o Apocalipse, todos os 66 livros. Então preste bem atenção. Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Tem pragas escritas só no livro do Apocalipse? Lá em Êxodo não tem praga? Que Deus lançou através naqueles povos através de Moisés? Foram quantas pragas mesmo? 10? Várias pragas.
praga das rãs, praga dos piolhos. Não é verdade? Então, deixa eu ler o versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então eu não devo tirar e eu não devo acrescentar nada ao que está escrito na santa e gloriosa palavra de Deus. Nada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é para ser aceita como ela nos foi dada, inalterável, imutável, porque Deus é inalterado, Deus é imutável, Deus não muda, Deus não tem sombra de variação. A palavra de Deus também não muda e não tem sombra de variação. O sim do Antigo Testamento é sim no Novo Testamento. O não do Antigo Testamento é não no Novo Testamento. O sim de Deus é sim eterno. O não de Deus é não eterno. Mas estão aí mudando as escrituras, dizendo que agora você não precisa mais observar o que está escrito no Antigo Testamento. Que agora nós estamos no Novo Testamento. Querido, Antigo Testamento era um testamento feito no sangue de animais. Era um testamento feito de algo que era sombra do que havia de vir no futuro. Cada animal, cada cordeiro que era morto e tinha seu sangue derramado, era sombra apenas do verdadeiro cordeiro de Deus que viria morrer e derramar seu sangue, que é Jesus. Então tudo que está escrito no Antigo Testamento concorda com o que está escrito no Novo Testamento. O sim do não do Antigo é o sim do Novo. O não do Antigo Testamento é o não do Novo. Deus ele não muda, Deus ele não mente, Deus ele não se arrepende, Deus não tem sombra de variação. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não tem sombra de variação. Sim, sim, não, não, diz o Senhor e pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é a palavra de Deus e as Escrituras? O que a palavra de Deus e as Escrituras é de acordo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? O que a Bíblia é de acordo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Mais uma vez eu volto em 2 Timóteo 3,16. Eu vou com você em 1 Pedro 1, 19 e 20. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos lá. 1 Pedro não, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Está escrito assim. Vou ler o versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então o que a Bíblia é em relação a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo? Ela é o testemunho vivo da Santíssima Trindade. Ela é a verdade que fala da verdade. Ela é a verdade que fala de Deus, ela é a verdade que fala de Jesus, ela é a verdade que fala do Espírito Santo, ela é a verdade que fala da salvação, ela é a verdade que fala do perdão. Obedeceu? Amém. Não obedeceu? Tchau. Isso é o que nós podemos tirar da palavra de Deus. Você é obediente? Você é praticante da palavra de Deus? Bem-aventurado és tu. Você não obedece, você não pratica? Que Deus tenha misericórdia de você, que você volte atrás e comece a obedecer, a praticar. Porque aqui dentro contém a vida eterna. Aqui dentro vai te conduzir à vida eterna, que é Jesus Cristo. Aqui dentro testifica de Jesus Cristo, João 5,39. De Jesus Cristo, e claro, se testifica de Jesus Cristo, testifica de Deus e do Espírito Santo. O que Deus quer de nós em relação à sua palavra. O que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo quer de mim, quer de você em relação à palavra dele? Eu vou ler com você 1 Pedro, capítulo 1. Olha, eu já estou aqui em Pedro mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: tendo renascido, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela
palavra de Deus. Veja bem. Como é que um homem faz, como é que uma mulher faz para nascer de novo de uma semente incorruptível? De acordo com a palavra de Deus. Tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Por quê? Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas o quê? Quanto tempo dura a tua palavra, Senhor? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que nos foi evangelizada. Essa é a palavra que está sendo a mim e a você revelada. Que a palavra de Deus permanece para sempre. Por que estão dizendo que no passado Deus falava uma coisa e no presente Deus está falando outra? Se o Deus que da palavra de Deus testifica é o Deus de Malaquias 3,6, um Deus que não muda. É um Deus de número 23,19, um Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É um Deus de 1 Samuel 15,29, que é a força de Israel, ele não mente nem se arrepende. É o Deus de Romanos 11,29, um Deus que as suas vocações são sem arrependimento. É um Deus de Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde diz que não erreis, amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, que vem do Pai das luzes, o qual não há mudança e nem sombra de variação. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, testifica de um Deus, de Hebreus 6,17 a seguir, que fala que Deus, querendo de forma abundantemente mostrar a imutabilidade do seu poder, ele se interpôs com juramento para que com duas coisas, as quais é impossível que Deus minta. Se é impossível que Deus minta, é impossível que Deus mude, é impossível que Deus se arrependa, é impossível que Deus tenha falado um sim para o povo do passado e esse sim se tornou não para o povo do futuro. É impossível que no passado Deus disse não, mas agora depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, em cima do não que Deus disse antes, ele agora está dizendo sim. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Por que eu estou falando isso, minha irmã? Porque estão dizendo por aí que hoje você pode comer de tudo. Porque estão dizendo por aí que hoje você não precisa mais obedecer à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Como? Como que eu posso comer de tudo diante de tudo que nós estudamos aqui agora? Que Deus não muda, que Deus não mente, que Deus não se arrepende, que a palavra de Deus é imutável, que a palavra de Deus tem o caráter do seu autor, que ela é imutável, que ela não muda, que ela não mente, que ela não se arrepende, que ela permanece para sempre. Essa palavra permanece para sempre. Essa palavra ela é indestrutível, ela é imutável. Se diante de tudo isso, você vai para o que Deus disse, isto comereis livremente. Pronto. E a mesma palavra de Deus diz, destes porém não comereis. Como que Deus disse para um povo do passado, destes não comereis, para o povo do futuro, um povo que veio nascer depois que Cristo morreu e ressuscitou, aquilo que Deus disse, destes não comereis, agora podereis comer. Deus mudou, Deus variou de opinião. Se ele mudou, se ele variou de opinião, ele mentiu, ele se arrependeu do que falou para o povo do passado. Ou então, o que ele falou no passado ficou só no passado, no presente ele mudou de opinião. E se ele mudou de opinião, ele perdeu o caráter de um Deus imutável. E Jesus não veio mudar o caráter de Deus. Jesus veio cumprir tudo o que dele está escrito nos profetas e na lei. Não é isso que ele falou? Se vós não credes nos escritos de Moisés e nem nos profetas, como crereis em mim, se de mim testificou eles? Testificar de Jesus é dizer que Jesus é eterno. Testificar de Deus é dizer que Deus é eterno. Testificar do Espírito Santo é dizer que o Espírito Santo é eterno e verdadeiramente é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno, é imutável. E a palavra de Deus testifica isso. Se ela testifica isso é porque ela é imutável, ela é inalterável, ela não muda. O sim é sim eternamente e o não é não eternamente. Então por isso esse estudo, por isso esta mensagem,
A palavra e as escrituras. A palavra é Deus. As escrituras testificam de Deus. A palavra é Deus e as escrituras é testemunho de Deus. Há diferença entre essas duas palavras? A palavra e as escrituras? Não. Não há. Porque João capítulo 1, versículo 1 fala que a palavra é Deus, é Jesus Cristo. Que é por meio da palavra que tudo foi criado. Porventura não falou Deus e tudo aconteceu? Não disse Deus, haja vida? E houve. Não disse Deus, haja luz? E houve. Não disse Deus, cresça a vegetação? Não cresceu. Não disse Deus, haja luminares no céu? E não houve. Não disse Deus, produza a água, vida abundante? Não foi. Não aconteceu. Não está até hoje. O que Deus falou lá em Gênesis não está até hoje em nossos meios. O sol, a lua, as estrelas, a vegetação, o germinar da terra. A palavra é Deus e as escrituras é o testificar deste Deus. Então, se você quer que alguém ou que algo testifique do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, do Espírito Santo dele na sua vida, examine as escrituras, porque é nelas que você cuidará em ter a vida eterna, porque é ela que testifica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ela que testifica de Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por mim, por você, para perdoar o meu e o teu pecado, para dar a mim e a você a vida eterna. Não dê ouvido para esses profetas que vivem torcendo e contorcendo a palavra de Deus. Eles chegam a dizer que na Bíblia tem ou contém a palavra de Deus. Não, na Bíblia não tem e nem contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o testificante, ela é o testemunho de Deus. A Bíblia é a verdade. A Bíblia, ela é lâmpada para os meus e para os teus pés. A Bíblia, ela é o maior pão, o pão que alimenta o nosso corpo espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enquanto eles estão ensinando por aí arrebatamento secreto, a palavra de Deus diz que não, o arrebatamento não é secreto. Enquanto eles estão ensinando por aí que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes da grande tribulação, não, é mentira. Jesus só vem depois da grande tribulação. Enquanto eles estão dizendo por aí que quando Jesus voltar, vai subir um povo para o céu e vai ficar um povo vivo nessa terra para passar pela grande tribulação, é mentira. Quando Jesus voltar, não vai ficar um ser vivo nessa terra. Jesus nos alertou, meus irmãos, dos falsos cristos, dos falsos profetas. Jesus nos orientou para que nós viéssemos a estar, atentos a esses falsos cristos, a esses falsos profetas, que eles iam fazer tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam a mim e a você, que somos um escolhido do Senhor. Não dê ouvido a todo profeta. Faça como os habitantes de Tessalônica, faça como os habitantes de Bereia, que ouvia Paulo e Silas pregar e falar das grandezas de Deus e iam para as escrituras ver se era verdade mesmo que eles estavam dizendo, ver se nas escrituras estavam escrito como eles falavam. Paulo chegou a elogiar os tessalônicos e ainda de forma mais abundante elogiou os bereanos, porque eles ouviam e depois iam examinar se verdadeiramente as palavras de Paulo estavam de acordo com as escrituras. Examine as escrituras, meu irmão. Examine as escrituras, minha irmã. Porque é aqui que eu e você, é aqui que nós cuidaremos em ter a vida eterna. A palavra é Deus. As escrituras testificam deste Deus. Eu creio que foi importante para você permanecer até o final. Eu creio que foi de suma importância. Eu creio que foi uma revelação para você que a palavra de Deus, ela é tão pura quanto Deus. Ela não muda, ela não se altera, ela não se contradiz. O sim do antigo é o sim do novo. O não do antigo é o não do novo. Para com Deus não há diferença de testamentos. O que ele disse não no Antigo Testamento, ele disse não no Novo. O que ele disse sim no Antigo Testamento, ele disse sim no Novo. Ele é imutável. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Deus não tem sombra de variação. A palavra de Deus não varia de planos.
O plano dela é te orientar para a vida eterna. O plano dela é te orientar para se converter a Deus pelo nome de Jesus Cristo e deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que quer convencer eu e você, aquele que quer convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não dermos ouvido à palavra de Deus e começarmos a dar ouvido de pastores, de pregadores, começarmos a nos alimentar de tudo que desce de um púlpito, no final de tudo, nós corremos sérios riscos de nos alimentar da morte eterna. Porque desobedecer este livro é desobedecer a palavra de Deus. Desobedecer este livro, desobedecer às Escrituras, é desobedecer a palavra que é Cristo, de João capítulo 1, versículo 1. E desobedecer a palavra que é Cristo, de João capítulo 1, versículo 1, é desobedecer às Escrituras que testificam do Senhor. Eu peço a você em nome de Jesus Cristo, eleve agora os teus pensamentos ao Senhor. Foi importante para você? Foi de valia para você essa mensagem de hoje? Então, se você não é inscrito, que o Espírito Santo está ardendo aí em teu coração, está pondo o seu coraçãozinho para arder, inscreva-se no canal. Tem muitos vídeos. Este canal Revelando a Verdade tem muitos vídeos aí que vai te ajudar, que vai te orientar. Eu não sou maior, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a você, eu sou um falho pecador, mas eu quero levar, viver, praticar as Escrituras. Eu quero viver na palavra que é Cristo. Eu quero viver no verbo que se fez carne, que é Cristo. Eu quero obedecer a palavra que testifica de Cristo. Por isso este tema, a palavra, Jesus Cristo, e as Escrituras, o que testifica de Jesus Cristo. A palavra, o Deus vivo, as Escrituras que testificam do Deus vivo. A palavra que é o próprio agir do Espírito Santo. A palavra que testifica de Jesus Cristo, as Escrituras que testificam do Espírito Santo, as Escrituras que testificam de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus e não a dos homens. Se você não acredita em mim, examine as Escrituras, copiou aí os textos que foram lidos, nomes de livros, números de capítulos e número de versículo. Confira o que eu falei, confira o que o Espírito Santo de Deus pôs na minha boca, porque Deus quer que você, meu irmão e minha irmã, venha ser mais do que um leitor, venha ser mais do que um estudante, mas que você venha ser um praticante da palavra de Deus. E assim, por ela, ser alimentado. Porque não é só de pão que viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é porque a palavra é Jesus Cristo e as Escrituras é o testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra é Jesus, a palavra é Deus, a palavra é o Espírito Santo. As Escrituras é a fiel testemunha que o Espírito Santo deixou para nós, revelando ela, usando os servos, os profetas do Senhor, para escrevê-la, para a minha, para a sua salvação, para a nossa jornada em caminho à salvação, à vida eterna. Eu desejo a você a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, deixando aqui os meus agradecimentos e fazendo mais uma vez o convite. Se você ainda não é inscrito e essa palavra ardeu em teu coração, se o Senhor falou contigo, inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa o teu joinha e vamos juntos continuar nessa caminhada até que Cristo volte. O Pai te ama, o Filho te ama, o Espírito Santo te ama, eu te amo em Cristo Jesus. E essa palavra, além de tudo, revela o verdadeiro, único e eterno amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ela revela? A vida eterna para mim e para você, se a obedecermos, se praticarmos. Deus seja contigo, sempre, em nome de Jesus. Amém.